Povo, tudo certo? Bora começar então a nossa live do livro de número 7. E estamos com o livro Manual de Persuasão do FBI. É um livro escrito por Jack Sheffer com Marvin Carlins. Deu aquele momento branquinho assim do nome. Mas bora lá, então a gente tá falando, estamos na nossa live 4, 5, 6, 7, a nossa live de número 3 já do Manual de Persuasão do FBI. Esta aula é uma aula, tá? Porque é uma live aula de verdade, então você pode pegar papel, caneta, nós vamos fazer aqui, eu tô falando, toda semana eu trago essa aula, faço essa aula, ela fica salva por 24 horas aqui no perfil, depois ela vai exclusiva, vai lá para o portal do aluno do Comunicação de Sucesso, na parte de repertório. Por que nós fazemos isso, gente? Todo mês nós temos a sugestão de um livro, de uma leitura, para que você acabe conquistando, ganhando, aprimorando o seu repertório. Porque não adianta você fazer 1000 cursos, não adianta você dizer que está melhorando a sua comunicação, o seu jeito de falar, se você não lê, se você não se apropria, se você não amplia o seu repertório. Para que a gente possa falar melhor, para que a gente possa realmente convencer as pessoas, é necessário o quê? É necessário ter repertório. A gente não consegue realmente desenvolver uma conversa, a gente não consegue seguir sem ter realmente aí uma boa oratória. Olá, olha, para quem, por exemplo, trabalha com vendas, como é o caso do queridíssimo Fabrício Mello, que está aqui, eu conheço, olha só, quanto tempo, Fabrício. Então, ele é uma pessoa que trabalha com vendas, uma pessoa que precisa, que precisa ter realmente um bom domínio das palavras. Para quê? Usando as palavras certas, convencendo, falando com o possível comprador, a compradora aí do produto com o qual trabalha. É assim que a gente vai aprimorando. Então, é pela prática, é a junção da prática com muita observação. Quando a gente cria esse repertório, gente, é por meio de muita observação também. E quando eu falo em leitura, não é leitura somente de livros, mas a leitura, quando eu cito leitura, é leitura de mundo. É a observação, é a gente perceber o que tem, quais são os elementos ao nosso redor, tudo. São os diversos tipos de linguagem, os diversos tipos de comunicação que rodeiam aí o nosso cotidiano. São os diversos elementos de verdade. Então, como eu trabalho, eu falo de comunicação, tanto em língua portuguesa, trazendo aqui oratória e escrita, como em línguas estrangeiras, e o meu foco é a parte de conversação, é que eu gosto realmente dessa parte que a aplicação, realmente a aplicação é na prática. Então vamos lá. Eu estou com o Manual de Persuasão do FBI. Hoje nós vamos falar sobre 2 pontos do livro. Você já leu o livro? Então, você que está acompanhando agora ao vivo, ou você que vai assistir depois ao replay, você que é aluno, você já leu o livro? Então, é o Manual de Persuasão do FBI, vale a pena você fazer a leitura. Só digo isso, por quê? Porque eu não quero ser detetive, não quero trabalhar com investigação, gente, não é nada disso. Persuasão. Nós estamos o tempo todo sendo persuadidos, sendo levados a praticar uma ação. Persuadir é isso. Usar o poder da persuasão é fazer com que a pessoa compre a nossa ideia. É fazer com que a pessoa entenda, poxa vida, é verdade, sabe aquela coisa que de repente você nunca pensou que você precisaria, a pessoa chega, fala 1, 2, 3 coisas, nossa, é bem isso, é disso que eu estava precisando e eu não sabia. Então, nós vamos falar de persuasão em diversos momentos da vida, em diversas situações. A gente convive com a persuasão, ou nós persuadimos ou somos persuadidos. Então, eu digo o seguinte, você está acompanhando? Encaminha agora aqui essa aula, que é uma aula mesmo. Manda para alguém, vai ali na flechinha ou na flechinha desse lado, encaminha, manda para mais 1, 2 pessoas para vir para cá, porque a aula começou. E agora nós vamos... Pega papel e caneta, vai anotando, porque eu tenho certeza que será muito útil para você.
de verdade. E aproveita agora, porque realmente eu não vou deixar salva a aula, porque vai lá para o nosso portal do aluno, vai lá para o nosso portal do Comunicação de Sucesso. Vamos começar então falando sobre a regra de ouro da amizade. Ai, Carla, eu tenho muitos amigos. Eu não sou uma pessoa que faz muitas amizades. Gente, eu não tô falando exatamente de amizade que é pra ficar saindo, curtindo a vida, doidado e coisa do tipo, não. Quando eu falo aqui da regra de ouro da amizade, é de relacionamento. E quando se fala em relacionamento, o relacionamento pode ser relacionamento no trabalho, relacionamento familiar, o relacionamento social, da vida normal. Então, no tempo todo, a gente lida com pessoas. Você gostando ou não, você tendo mais facilidade ou não. Nós lidamos o tempo todo com pessoas. Então, eu vou começar com uma frase com pensamento de Dale Carnegie. Você deve ter ouvido eu falar muito desse nome. Eu até já trouxe aqui sugestão do livro de Dale Carnegie, que fala o seguinte, presta atenção, hein? Você pode fazer mais amigos em 2 meses ao se tornar genuinamente interessado nas outras pessoas, do que poderia em 2 anos tentando fazer outras pessoas se interessarem por você. Vou repetir a frase de Dale Carnegie. Você pode fazer mais amigos em 2 meses ao se tornar genuinamente interessado nas outras pessoas, do que poderia em 2 anos tentando fazer outras pessoas se interessarem por você. É a ideia de que não tente fazer os outros se interessarem por você. Não tente, é aquela história do que, eu quero ir para o Big Brother, quero ser famoso, quero ser famosa a todo custo. Como? De que forma? Antes de querer ser importante, seja importante para alguém. Antes de tentar fazer as outras pessoas se interessarem por você, se interesse por outras pessoas. E é isso que faz a diferença. A gente precisa, sim, na vida, em tudo que a gente faz, para uma coisa poder funcionar, para as pessoas enxergarem a gente como, ou como uma autoridade em determinado assunto, ou como alguém realmente que vai fazer a diferença. Você trabalha com serviço, com produto e tal. Eu tô falando aqui de comunicação, gente, porque é de relacionamento. Comunicação é puro relacionamento. Então, antes de você querer que as pessoas realmente se interessem por você ou pelo seu produto, pelo seu negócio, você tem que se interessar pelas pessoas. É interagir. Como é que eu vou querer que as pessoas me conheçam o que eu faço, se eu não me relaciono, se eu não converso com ninguém? Eu venho aqui, eu abro uma live, uma aula, faço uma aula, pode ter 2, 3, 4 pessoas assistindo, vendo, mas nesse momento, por exemplo, eu estou tentando entregar algo que seja interessante para alguém neste momento. Eu poderia simplesmente pegar esse conteúdo, fazer a leitura como eu fiz e guardar para mim, mas eu optei em fazer o oposto. Eu optei em vir aqui, colocar a minha carinha aqui à tapa, pode estar ou não num dia legal, independente, e com isso, que aquilo de maquiagem, se tá feio, bonito, com filtro, sem filtro, nesse momento está totalmente sem, mas o que acontece? Eu resolvi abrir uma live aula. Eu me comprometia semanalmente a vir aqui fazer esta aula de modo gratuito e entregar um conteúdo que seja importante, que seja relevante para alguém. Pode ser para você que está vendo agora, pode ser para você que está assistindo depois. Mas o que acontece? Antes de eu querer que todo mundo se interesse por mim, eu estou entregando um conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém. Então eu vou repetir a frase aqui de Dale Carnegie. Você pode fazer mais amigos em 2 meses ao se tornar genuinamente. O que é esse genuinamente? Anota aí, gente. Genuinamente, tudo que é genuíno quer dizer que é verdadeiro. Então, verdadeiramente interessado nas outras pessoas. Tem interesse pelos outros. Tem gente que quer, por exemplo,
aqui tá aqui no Instagram, tá nas redes sociais, ai, ninguém comenta, ninguém curte, mas não vai lá e tira um tempo para curtir as coisas dos outros, não vai lá comentar nas coisas dos amiguinhos, não vai, não interage. E a gente tá aqui que é para interagir. Nesse mundo nós estamos aqui é para ter interação. E essa interação, gente, é a base da comunicação. Por isso que eu digo, a comunicação ela é a chave do sucesso para tudo. Porque é o como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos, que vai dizer muito. Então, o interesse pelo outro, ter interesse pelo outro é importante. Então, eu falo isso porque de coração eu acredito nessa frase ou nesse pensamento. Eu gosto muito de entender o outro, de entender outras culturas, e foi por isso que eu me tornei uma poliglota, por isso que eu gosto de falar idiomas. Legal, eu conheço, tem gente que fala muito mais do que eu. Quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, a gente vê que tem, meu Deus, não é nada. Né? Tem muita gente aí que, nossa, que fala 10, 8 línguas. Eu com as minhas 4, 5 aí já fico contente. Quero mais, obviamente, mas a gente se contenta. Mas eu digo, eu gosto sempre de entender o outro, de entender a perspectiva do outro. Ah, eu vou para a Itália. Por que não falar italiano? Ah, não, vou falar inglês. Gente, não é porque os italianos não vão gostar que você fale inglês, mas você não se interessar pela língua local mostra alguma coisa sobre você. Mostra que você não liga tanto para o outro. Mostra que você não está interessado verdadeiramente. Você vai ser só um simples turista. Você não vai se apropriar da cultura, você não vai entender localmente aquela cultura. Ah, você vai para o Japão. Eu não falo japonês, mas a partir do momento que eu tiver na minha mente, eu vou para o Japão, eu vou ter que aprender alguma coisa da cultura japonesa. Eu tenho que entender como funciona o outro, eu tenho que me interessar genuinamente pela cultura do outro, para eu poder criar uma comunicação, um relacionamento com esta cultura. Tudo, basicamente na nossa vida tem essa relação, tem essa estrutura. A gente precisa entender o outro, a gente tem que se mostrar realmente, genuinamente interessado no outro, para que outros possivelmente possam se interessar pela gente. Essa é a base da comunicação que eu estou trazendo aqui hoje. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre a hora da verdade. Fazendo a sua hora da verdade um sucesso. E eu estou aqui, deixa eu colocar aqui, que eu estou com um livro, né? Para você que de repente aterrissou aqui, meu Deus, qual é? O que a Carla está fazendo? É o Manual de Persuasão do FBI, Federal Bureau of Investigation. Alrighty. So, that's it. Manual de Persuasão do FBI é o livro em análise neste mês. Bora lá. Novamente, retomando. Vamos falar sobre a hora da verdade. E aqui entra a questão de atendimento, negócios e tudo mais. Porque não é só para fazer amigos, a gente quer fazer clientes, a gente quer entender os negócios, a gente quer mais. Então, vamos lá. A regra de ouro da amizade, anota aí. Se você quiser que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Novamente, se você quiser que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Isso vale para a questão de atendimento, vale para relacionamento com o cliente, vale com relacionamento com as pessoas em todo e em qualquer momento. Para que a gente possa conquistar as pessoas, a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. E isso pode ser um fator crucial para determinar de qual lado que você vai ser colocado. Na última live do livro, na live do livro número 6,
nós falamos, foi na semana passada, nós falamos sobre a questão, e na outra ainda eu acho, não sei se foi na semana passada, na 6 ou na 5, mas nós falamos sobre a questão do estranhamento. Então, quando a gente chega, não conheço a pessoa e a gente não conhece. Ou a gente colocado, sabe quando o santo bateu? Ou a gente vira amigo da pessoa, ou tem respeito pela pessoa, a gente puxa a conversa com a pessoa, ou a gente simplesmente não quer nem chegar perto da pessoa, porque parece que aquela pessoa não é pra mim, não sei, não gostei. Então, algum elemento que a gente nem precisa falar, muitas vezes ele vem na forma não verbalizada, pode ser um gesto, alguma coisa indicou que não serve para ser meu amigo. Então, a gente está no momento de estranho. Então, de estranho a gente pode passar a amigo ou inimigo. E claro que para conquistar as pessoas, para que a gente conquiste, persuada pessoas, independente do nosso objetivo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se aproximar da pessoa. E aí existem vários detalhes que nós precisamos sim prestar atenção. Detalhes aos quais nós precisamos nos atentar. Então, anota aí. Se você quiser que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Regrinha de ouro. É a regra de ouro da amizade. Está aqui no livro, tá? No livro Manual de Persuasão do FBI. Carla, mas como assim? O que a gente faz? Imagine você tá abordando, tá conversando com um cliente, ou um possível, tá captando clientes, aí tá conversando, vendo, negociando. A gente precisa. Eu, por exemplo, por muitos anos, eu ainda faço, mas por muitos anos eu não faço mais tanto quanto. Nas aulas de língua, professor, gente, um professor é um eterno negociante. Você já viu profissão que persuade mais do que professor? Professor persuade pra caramba, ele é obrigado a persuadir. E quando não conquista o aluno é porque ele não conseguiu persuadir, ele não obteve sucesso nessa persuasão. Porque o professor ele precisa a todo momento estar negociando com o aluno, negociando qual é a moeda. Às vezes é a nota, eu não sou a favor dessa questão de nota, não gosto. Eu sempre fui a pessoa, eu fui era aluna nota 10. E quando eu não tirava 10, eu ficava brava mesmo, sabe? Porque eu sempre gostava mesmo, eu me sentia muito bem. Assim, tirando 10, adorava tirar 10. Hoje eu percebo que era só um número. Mas era pra mim. Não era pra me aparecer, eu gostava pra mim. Pra mim aquele 10 teve sentido. Pra sociedade, pra trabalho, não valia nada, gente, não valeu nada. Mas era um número que pra mim eu tava, legal, pra mim valeu. Mas eu hoje vejo que não tem importância. Eu hoje, na função de professora, eu percebo que dar nota não é legal. Não faz bem para a educação, não. Podemos rever métodos de avaliação. Eu acho que podemos rever sim. Eu não tenho a solução, tá? Não tenho a solução hoje, não. Mas eu acredito que nós podemos melhorar isso. Dá para melhorar. E o professor, como eu dizia, ele é um grande sujeito de persuasão. Porque ele a todo momento está negociando com 20, 30 pessoas numa sala de aula a respeito de uma coisa que aquelas pessoas, a grande maioria, não querem. Professor de história, não é todo aluno que vai e fica com os olhinhos brilhando, assim, querendo saber, conhecer aquele trecho, aquela parte da história. O professor precisa negociar por meio do quê? Por meio das palavras, por meio da sua linguagem, por meio daquilo que ele domina. Então, o professor, ele tem que ser um grande orador. O bom professor, ele é um grande orador. Não é o professor que ameaça com nota. O bom professor é um grande orador. Assim como o vendedor. Todo bom vendedor, ele tem papo. Ele é um bom orador. A gente gostando ou não. Eu não estou falando de caráter. Não estou falando se é uma pessoa do bem ou do mal. Não estou falando isso. Estou falando que a pessoa passa o papo, a pessoa conversa. A pessoa negocia, insiste. A gente sabe quando a pessoa ela faz bem, ela vende bem.
A gente sabe quando um professor, ele, pá, é o cara, é a cara. A gente sabe, porque a pessoa tem que ter, tem vários elementos, jogo de cintura e tudo mais. Então a gente sabe quando, por exemplo, um vendedor, ele é um bom vendedor porque ele tem uma boa oratória. As pessoas precisam entender de uma vez por todas, gente, que dominar as palavras, dominar o discurso não é coisa de filósofo, não é coisa de pensador, não é coisa lá da Grécia Antiga. Hoje, falo para vocês, hoje quem domina as palavras pode muito, pode mais. Não é mesmo? A Zenaide está concordando. Quem domina as palavras pode muito, pode mais. Por isso, é importante apostar, sim, na comunicação da equipe, da sua equipe, nos seus negócios, na sua empresa. É importante apostar nisso. Poxa, a gente vai a um restaurante. A gente vê quando os garçons, quando a equipe está bem preparada, chega atendendo, falando. Eu, por exemplo, tenho aqueles, senhora. Que é senhora? A senhora está no céu. Né? A pessoa não sabe falar. E para o senhor, o cara lá com 20 anos, lá chamando de senhor. Gente, falta uma análise. Falta as pessoas lerem, né? Falta as pessoas lerem. Eu não estou falando ler livro, não. Eu estou falando de leitura, de observação. A Sandra também concorda, né, Sandra? Então, falta a gente ter essa... Eu vou falar a palavra aqui, tá? Cherne, já que é a tal da empatia. As pessoas falam, empatia. Tá, não quero falar difícil. Eu só vou dizer o seguinte. Vamos prestar mais atenção nas pessoas, nos detalhes e não ficar papagaiando. O que seria esse papagaiar? É chegar numa loja, todas as vendedoras, os vendedores, por exemplo, vão estar tudo, parece aquele discurso pronto. Vem tudo urubuzando para cima, a gente já fica até meio acuado, né? Eu sou uma que eu não gosto dessa coisa toda. Opa, me deixa, né? Mas é isso. Agora, a gente percebe um bom atendimento seja na parte de vendas, seja na parte de relacionamento com o cliente, num pós-vendas, quando a equipe ela está bem preparada, quando ela foi bem preparada, por quando existe essa preocupação. Porque nós precisamos sim dominar as palavras, não para falar difícil. A gente não precisa, como eu falei, ser um pensador lá da Grécia Antiga e tudo mais. Mas nós precisamos sim ter um cuidado, ter um zelo com aquilo que a gente fala. Isso é importante, tá? Então, anota ali, ó, presta atenção nessa frase. Se você quer que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Como que a gente faz isso? Focando a atenção na pessoa com quem a gente está se aproximando, com quem a gente está se relacionando, nesse caso, ou com o cliente, tá? Focando a atenção nele, não é falando de mim. Gente, eu sou tão maravilhosa. Olha, vocês não sabem, tá? Mas eu adoro. Ó, eu não tenho medo de falar em público, não. Se é para escrever, eu escrevo. Não, comigo é assim. Vocês não querem ouvir eu me elogiando? Não, tá? Vocês não querem. Vem aqui, chega a Ed, não sei se a Ed tá lá acamada ainda, né? Pós-cirúrgico, ai. Tá lá, chega falando, não, eu sou excelente no que eu faço. Olha, melhor do que eu não sei. E começa, a pessoa ficar se gabando, sabe aquela pessoa gabona, assim, que fica falando? Ninguém quer isso. A gente quer o quê? Ou melhor, você chega a algum local. Você quer que a pessoa fique falando dela ou você quer atenção pra você? Quer atenção pra você? Não precisa me responder aqui, já sei, né? A gente quer atenção, a pessoa que está sendo atendida, a pessoa com quem a gente quer ter esse contato, a gente precisa entender o que ela precisa. A gente precisa entender e conhecer um pouco melhor essa pessoa. Isso vale para tudo. Relações de trabalho, relações sociais, familiares e tudo mais. Tá certo? Eu sei, Zenaide, tá ali na Itália, meia-noite, note. Sabe o que é um problema? E assim, eu não tô falando, gente, que eu sou perfeita não, tá? Porque eu dou muito bola fora também. Eu sou, porque eu sou bem faladeirinha, então às vezes eu falo um pouco demais. E é um problema. E é um problema, sabe do quê? Algo que a gente não quer ouvir. Ego. O nosso problema é o ego. Aquele ego, a gente fica com ego. O ego que a gente, né, fica ali. O que é o ego? O ego é aquela coisinha que prejudica em várias coisas, o ego.
O ego prejudica a gente, por exemplo, nas redes sociais, na gravação de vídeos. Oh, mas é que eu sou tímido, tenho timidez. Não, não é que você é tímido, tímida. Até coloquei na semana passada, eu fiz uma artezinha aí e eu botei: você não é tímido, você tem medo de falhar. Opa, chegou meu primo lá de Joinville, tudo certo? Então, você não é tímido, você tem medo de falhar. Porque, na verdade, o nosso ego queridinho, que tá aqui dentro, né? Freud explica, ele que não deixa a gente... O quê? Você que tá fazendo. Eu pego isso, eu falo com maior segurança isso tudo, gente, porque eu venho da área de comunicação e de letras, então eu junto a fome com a vontade de comer. E eu percebo, ao longo desses anos todos, trabalhando como professora de idiomas, eu vejo que o problema dos alunos, o problema não só dos meus alunos, mas de todo mundo, que não consegue, eu quero conversação. O problema não tá na conversação, o problema não é a conversação. O problema é que a pessoa tem medo de errar. É o ego. Por quê? Eu, antes de tudo. A pessoa tem, eu sou tímida, eu não pego o microfone, eu não vou lá na frente falar, porque não, imagina, né? Não sei falar, deixa o João, que o João fala melhor. Não é que o João fala melhor, é porque a gente não tem coragem, ou você não tem coragem de pegar o microfone, pegar o meu microfone aqui hoje, a garrafinha de água, tá aqui o microfone, não vou tirar, pegar o microfone e ir lá na frente falar. Por quê? Imagina o que vão falar de mim, vai que eu erro, faço uma nhaca, uma caca lá na frente, vão falar o que de mim? É o nosso ego. Eu sei que é chato de falar o ego, tá com o rei na barriga. Não é isso, gente, não é o ego do rei na barriga, é o ego realmente de que é aqui, ó, é a nossa mente que não deixa a gente seguir, não deixa o barco andar. Aí a gente não grava um vídeo, a gente não fala da gente. Eu tenho maior dificuldade de falar de mim, tá bem? Se é pra falar, assim, falando, né, brincadeira, tal, eu falo. Mas agora, faça um elogio. Gente, tem maior dificuldade, porque o ego, né? É o ego, a gente não deixa, esse eguinho, ele fica. A gente não tem timidez. A timidez, na verdade, é um rótulo pro medo que a gente tem de exposição. A timidez é um rótulo que nós colocamos, é tipo aquela muleta, né? A muleta que a gente acaba, aí fica ali debruçada a muleta. Pra quê? Para que a gente não se exponha. Porque toda vez que a gente coloca aqui, eu tô aqui com a minha cara aqui, vai ter gente que fala, a Carla tá falando besteira, que boba, que ridícula, que isso. Tem aquele que vai adorar. E tá tudo bem, e ok. E você também, cada um no seu negócio, se a gente não bota a nossa cara para falar daquilo que a gente acredita, outra pessoa vai colocar a cara e vai sair na frente, e bom para ela. Então a gente não pode ter esse medo e deixar com que o ego passe à frente, assim, da nossa regra de ouro. Agora voltando aqui no livro do Manual de Persuasão do FBI, que é o quê? Dar importância, valorizar a outra pessoa. Que no caso do relacionamento com o cliente, falando nisso, nessa parte de vendas, de atendimento e tudo mais, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. A pessoa vem aqui comigo, ela tá, poxa, Carla, eu atendo pessoas para treinamento de oratória. É um bloqueio, sim, é um bloqueio que a gente tem. E aí, como que faz esse bloqueio? Vai fazer terapia? Tem gente que é com terapia. Mas assim, eu, Carla, como é que eu faço isso? Eu ajudo as pessoas vamos lá, vamos treinar, vamos trazer técnicas, trazer prática, para que você possa chegar a um nível que você tem aquele medo, gente, vai sempre existir, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu apresento, faço formatura, até tenho inclusive uma formatura esse ano bem no dia do meu aniversário. Então, mas eu gosto mesmo. Os eventos, apresento cerimoniais, um monte de coisa, principalmente quando são esses eventos, os eventos em si. Aqui para fazer live até tá de boa, né? Ok. Dependendo do assunto, às vezes a gente fica um pouco assim, mas quando é um cerimonial, tem que pegar o microfone, tem público, a gente nunca sabe qual é a reação do público. A Carla vai com medo. A Carla, eu aqui, eu tenho aquele, às vezes dá uma suadinha na mão, dá aquele, puxa vida. Eu fiz esse ano um evento em maio. Foi na minha cidade, foi em Uruçanga, né? Foi um evento bilíngue, inclusive tá no YouTube.
Eu não sabia como é que ia ser, gente. Era um evento, era para fazer um cerimonial. Eu fiz bilíngue, italiano e português. Fiz o cerimonial em português e eu tinha que fazer a tradução simultânea do povo lá na Itália. Só que assim, eu não sabia nem o que eles iam falar. E, opa, vamos lá, e discurso aqui também em português, daqui para lá, porque teve a transmissão, foi feita a transmissão aqui do Brasil para lá e de lá para cá. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente, né, eu fui com a cara e com a coragem, com a cara de pau também. A gente passa um gimo cupim e vai, né? Porque eu não sabia o que ia ser falado. Eu tava lá, né, aquela galera toda políticos, vários, porque era pré-campanha ainda, sabe? Que é cheio desses negócios. Gente, assim, mas eu fiz concentração, aí tem que fazer treino de respiração, a gente tem que concentrar, precisa, tá? Não é brincadeira, não é frescura, a gente precisa respirar, chegar com antecedência ao local, tem que ter todo um respeito, porque é um cerimonial que as pessoas aguardam que tudo saia perfeito, tá? De modo perfeito. Então eu respirei, respira, concentra, eu analisei as pessoas, eu fiz isso aqui, essa regra de ouro, o que foi? A gente ouvir as pessoas, ouvir a necessidade daquele público. Quem era aquele público? Que tipo de pessoa estava lá que ia participar do evento? Algumas eu fazia uma ideia, mas uma coisa é fazer ideia, outra é ver com os próprios olhos e tá lá na hora, tá lá no fogo, né? E eu assim, meu Deus, o que vai sair? Mas saiu e foi, né? E fiz. E que bom, eu, assim, pelo menos eu recebi várias pessoas cumprimentando, parabenizando, que foi um belo cerimonial, foram quase 3 horas. Cansa pra caramba, a gente imagina ficar num salto desse tamanho, porque eu sou baixinha, microfone, vai aquela coisa arada toda, um calorão danado, e é assim que vai, né? E foi, deu tudo certo. Por que deu certo? Porque a Carla foi com medo, tá? Eu fui com medo mesmo. Qual é o problema do ego? Eu tava com o meu ego lá assim, agora, Carla, vai na garantia, não vai na garantia, o que tu faz? Mas eu fui. E isso acontece diariamente para quem tá no relacionamento com o cliente, que tu nunca sabe quem tá no outro lado da linha, quem tá no outro lado lá do WhatsApp, quem tá no outro lado do Instagram, que eu não sei quem tá do outro lado. Porque vão passando os nomes, eu nunca sei. Pode estar agradando a um, desagradando a outro. A gente não sabe. Mas a gente precisa entender o que a outra pessoa precisa. A gente fala em dor. A dor das pessoas, não é a dor de tomar remédio, né? Mas é a dor, é a necessidade da pessoa. Alguém que vai a uma sapataria, uma loja de sapatos, a gente sabe que a pessoa tá com uma dor. Qual é a dor? Pode ser literalmente uma dor no pé, né? Que precisa. Eu várias vezes tive que fazer isso. Mas a dor da pessoa, o quê? Ela tem uma festa, ela precisa de um calçado. A criança que o pé cresceu e tem que comprar outro. Furou, o tênis rasgou. E então, são tantas as dores possíveis. A gente tem que entender. O vendedor não chega falando para a pessoa... Tá, então, tu vai querer o quê? Um tênis hoje? Ou um sapatinho aquele, bico fino? Não. Vai fazer o quê? Né? Por gentileza, para você hoje, bom dia. Começa com bom dia. Porque o bom dia quebra a pessoa. A pessoa chega com um bico desse tamanho, aí você, né, com aquela cara de que quebrou a cara de uns 10. Bom dia. Em vez de, pois não? Ai, tem uma busto esse pois não. Pois não? Pois não o quê? Pois sim, né? Não, você vai fazer o quê? Chega, bom dia, não é mesmo? Ó, a Zenaide tinha loja, era uma excelente vendedora. Trabalhava, eu lembro, porque eu era cliente dela na loja em Uruçanga. E é uma pessoa que pode botar foguete para vender, ela vai vender. Por quê? Porque é uma pessoa que atende bem, que sempre foi de ouvir, de saber conversar com as pessoas. Então é isso. É esse o detalhe, e que está na regra de ouro da amizade, e que quando aqui, nesse livro, Manual de Persuasão do FBI, se você não leu, olha, 14 anos com a loja, né, 14 anos, gente, eu era cliente, produto bom, de qualidade, atendimento realmente que a gente vai pelo atendimento, literalmente. Por quê? Porque o vendedor, o bom vendedor, a pessoa que sabe atender as pessoas, e o que é um vendedor? É que sabe ouvir. O vendedor, mais do que um vendedor, ele é um ouvidor. Por isso que tem aquele atendimento, quando a gente vê, é ouvidoria.
quando se coloca, né, a ouvidoria. Qual é a ouvidoria? O contato da ouvidoria, a ouvidoria da empresa. Porque a ouvidoria vai ouvir as queixas, vai ouvir os problemas. Como é que tá a ouvidoria do negócio agora? A gente precisa ter ouvidoria, né? Às vezes a ouvidoria é a eu presa, tipo eu, Carla, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas são pessoas contratadas, então terceirizado, mas basicamente sou eu presa, então eu tenho que saber as coisas, tenho que saber que as pessoas, o que as pessoas precisam, qual a necessidade das pessoas que chegam até mim, quem me acompanha, o que realmente necessita, porque uma coisa também, aí que vem, é um negócio curioso, o que você vende, a gente acha que as pessoas precisam daquilo que a gente acha que elas precisam, mas a gente não escuta os sinais, né? Eu já escuto os teus sinais igual aquela música. Por quê? Por causa do ego. Aí volta no ego, gente. Tudo é o ego. Ó, o ego. Ô, eguinho danado, né? Não deixa a gente ir pra frente. E olha só, agora, como é que a gente faz para as pessoas se sentirem bem? Ok, Carla, eu entendi. Eu tenho que ouvir as pessoas, tenho que fazer o meu cliente, por exemplo, se sentir bem. Mas como é que eu vou fazer isso? Enchendo de elogio. Ai, você tá lindo hoje, tá linda, maravilhosa. Não, né? Aí vai ser o quê? Bajulação. E a gente não quer ser bajulador. A gente precisa ser honesto. É com honestidade. Com honestidade. Eu, gente, ó, vou ser bem honesta agora com vocês. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar elogiando. E quando eu elogio é de verdade, tá? Porque isso é algo que eu preciso trabalhar em mim. Mesmo. Eu preciso trabalhar em mim isso. Essa questão do elogio. Que eu realmente... Eu sei que as pessoas gostam e precisam ouvir mais elogios, mas é algo que eu preciso trabalhar mais, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu sou muito autocrítica também. Melhorei bastante. Então, se vocês ouvirem um elogio meu, é porque é de verdade, tá? É um elogio sincero. Mesmo, tá? Mesmo. Vamos falar de declarações empáticas. A tal da empatia que eu falei antes, a gente precisa ter a tal da empatia. Manter o foco da conversa na outra pessoa. Porque tem aquele, sabe, todo mundo tem aquele amigo chato, né? Aquela pessoa chata que começa a falar de si, que fica assim falando. Aí quando vê assim, meu Deus, que purgante, né? Então, tem disso. Todo mundo conhece alguém assim, todo mundo conhece. Mas vamos falar de declarações empáticas, ainda constando aqui no Manual de Persuasão do FBI. A gente está quase terminando, tá? Não se preocupe. Declarações empáticas também fecham o ciclo do discurso aqui. A gente está falando de discurso. Declarações empáticas. Quando uma pessoa diz algo, ela quer uma resposta para saber se a mensagem foi recebida e entendida. É isso que eu falo que é comunicação, gente. Porque comunicação é eu falar e vocês entenderem. Se eu fico falando grego aqui, não tem comunicação. Tem apenas uma mensagem unilateral, ou seja, uma mensagem que saiu de um ponto para o outro e não teve um retorno. Comunicação é quando eu falo e o meu interlocutor compreende a mensagem. E não é telefone sem fio, porque senão vira fofoca, né? Espelhar o que uma pessoa diz usando linguagem paralela fecha o ciclo da comunicação. As pessoas se sentem bem quando comunicam uma mensagem com sucesso. Calma aí, Carla. Espelhar uma pessoa, vou falar agora para vocês, que é o quê? É uma técnica. A técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento é observar o comportamento da pessoa e espelhar. É como se fosse uma repetição. Não é copiar, tá? Que a gente percebe quando é cópia também. Não é nada fácil. Não é brincadeira, tudo parece no discurso, parece fácil, mas não, a gente tem que treinar, tem que praticar. Vamos lá. O básico para a gente poder fazer isso é usando então você... Vou lá. Não sei se eu vi que o Augusto tinha entrado aqui antes, vem de carro. Ah, então você quer um Gol. Ah, então você quer um Mitsubishi. Ah, então você quer uma Ferrari. Né? Então você quer falar inglês. Ah, então você quer gravar vídeos. Ah, então você quer se comunicar melhor. Ah, então você quer saber o quê? Você quer saber usar o microfone, é isso? Olha só, é o então você. É a técnica do então você. Guarda isso porque isso aqui é ouro, hein, de verdade.
Esse tipo de declaração, esse tipo de modo, esse modo de abordar as pessoas, de mostrar interesse pelo outro, começa com então você gosta do jeito como as coisas estão acontecendo hoje? Então você gosta de realmente morar nessa cidade? Ah, então você gosta de comer arroz e feijão. Ah, então você mora aqui. Olha só, eu estou fazendo uma pergunta afirmando. É uma técnica para formular as declarações empáticas, de se colocar no lugar do outro. Não é assim, ó. Eu entendo como você pensa, eu entendo como você está se sentindo. Não, não é isso, tá? Não, de modo algum. Quando a gente fala isso, assim, quando a gente fala deste modo, eu entendo como está se sentindo agora. Eu entendo o que você está passando. Não, você não entende. Isso a gente estuda, inclusive, na linguística, porque são as intenções por trás do discurso e tudo mais. Tem tanta técnica, se a gente parasse aqui, eu vou deixar passar as eleições, e a minha vontade de fazer análise de discurso aqui, dos comentários, porque a gente percebe o que não foi dito. Nós percebemos o dito pelo não dito. O silêncio comunica muita coisa. Faz parte de uma técnica de oratória, inclusive o silêncio técnico. Alguém perguntou alguma coisa, você não responde. Ou você faz uma pausa. Existe o silêncio proposital, realmente o silêncio que é para causar uma impressão. A todo momento a gente quer causar uma impressão nas pessoas. A todo momento nós vivemos causando impressão nas pessoas. A gente vive tentando persuadir as pessoas. Então, não, você não sabe como eu tô me sentindo. Você não sabe como eu tô me sentindo. Não começa. Não, eu sei como você tá se sentindo. Não, você não sabe. Não é para fazer isso. Você vai fazer como? A técnica é, então você falou assim. Então você gosta de preto, não é de branco. Então você gosta do verde, não é do amarelo. Entendeu? Técnicas, modos de abordar a pessoa para conhecê-la melhor. Isso se chama uma fórmula de ter uma declaração empática. É a declaração empática. É você se colocar no lugar da pessoa, não se colocando no lugar dela. Que a gente nunca está no lugar da pessoa. É confuso, né? Mas dá para entender? É a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, sem se pôr no lugar da pessoa, porque a gente não é a pessoa. Eu não posso fingir ser uma pessoa que eu não sou. Mas eu posso tentar mostrar para a pessoa que eu tenho interesse e tudo bem, que eu quero saber como ela ou como ele pensa. Louco, né? Papagaiar a fala de outra pessoa também pode soar condescendente e desdenhoso. Não faça isso. Não fique papagaiando, não. Não fique repetindo só por repetir. Eu adoro amarelo. É sério que você gosta de amarelo? Eu quero ir para a França. Sério? Então você quer ir para a França? Não, gente. Não é isso. É observação. É um olhar observador. Lembra? Ouvidoria. A gente precisa ter isso. Ouvidoria. Elogios e adulação. A adulação é bem diferente de elogio. A adulação é ficar adulando, ela tem essa conotação negativa mesmo, pejorativa, é o puxa-saco. Não é isso, de modo algum, mas é o elogiar, um elogio sincero. Só que presta atenção, né? Porque um dos perigos realmente de usar os elogios, quando a gente não conhece a pessoa, você pode ser aquele tiro no pé. Se você não conhece a pessoa e você começa a elogiar, tome cuidado. Tome cuidado, porque as palavras aí podem se tornar perigosas. Então, tente observar como está o contexto para fazer um elogio sincero. Elogios de terceiros. Um modo de tentar conquistar, se aproximar de alguém é elogiando. Eu quero falar da Maria. Mas eu não quero elogiar a Maria diretamente. Eu posso lá falar com o João.
que o João é um conhecido nosso em comum, eu falo, poxa, João, a Maria é tão legal, né? Uma pessoa show de bola, uma pessoa gente fina, de confiança. O João, em algum momento, ele pode falar para Maria que eu disse, que eu elogiei ela. Sabe? Tem aquela forma de que, vai falar para o fofoqueiro vai espalhar a notícia, tipo isso. Entendeu? É a forma de elogiar também, não é indiretamente. É um elogio por meio de terceiros, usando outras pessoas. É uma tática. Isso serve muito, aplicando agora na vida real, assim, em grupo de trabalho. Quem trabalha em equipe, e que às vezes é difícil, tem gente, porque tem muito chefe que não é líder, que não se posicionou como líder. E o líder é aquele que ele sabe chegar até a pessoa. O líder é aquele que sabe chegar até a pessoa. O líder é aquele que ele sabe usar as palavras, ele sabe usar a linguagem, ele sabe ter uma postura que vai alcançar a pessoa. O chefe não. O chefe é aquele que dá as patadas e deu, que sai, isso aqui, dá o esporro, dá a famosa mijada, né? Então tem gente que só dá mijada. O líder, ele não dá mijada. O líder manda o outro dar mijada. Não, tô brincando. Não, o líder, ele sabe conversar. Ele sabe dar o puxão de orelha com a pessoa, só de chamar para conversar, a pessoa já, fiz M. É por aí. Agora, aí a gente vai falar do tal do efeito primazia. Presta atenção agora. Palavras não podem mudar a realidade, mas podem mudar a maneira como as pessoas percebem a realidade. E essa frase aqui tá anotada, porque, olha, essa aqui até vou colocar depois, saindo daqui eu vou ter que colocar essa frase, porque essa frase aqui, gente, ela é perfeita. Palavras não podem mudar a realidade, mas podem mudar a maneira como as pessoas percebem a realidade. As palavras criam filtros por meio dos quais as pessoas enxergam o mundo. Uma única palavra pode fazer a diferença entre gostar ou não de alguém. Sabe, o fulano lá torce pro Vasco. Eu que sou flamenguista já vou tá com o pezinho atrás. Eita, tinha que ter defeito. É assim que funciona, gente. E nós não tomamos cuidado com as palavras. A gente fala as palavras, despeja as palavras. Precisamos tomar cuidado, sim. E aí eu volto aqui lá no começo que eu disse. Nós precisamos preparar a equipe. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados para conversar com as pessoas, para saber ouvir, para ter interesse real, para ter um interesse genuíno. Palavras podem mudar destinos. E quando faltam as palavras também, como agora a gente percebe nas guerras, as guerras geralmente são o quê? São falta de comunicação, acontecem por falta de comunicação, porque os interesses acabam se chocando e, infelizmente, as consequências são catastróficas. E agora falando sobre as leis da atração, continuando ainda no livro, Manual de Persuasão do FBI, quem é meu aluno, quem está no programa Comunicação de Sucesso, essa aula aqui de hoje vai para lá, amanhã, talvez hoje, não sei, acho que amanhã ela vai para lá, ela fica 24 horas aqui, a live gravada no Instagram, então, portanto, se você pegou pela metade, se você não assistiu tudo, eu sugiro a você, no máximo, acompanhar até amanhã, quarta-feira, porque ela vai ficar somente 24 horas disponível, indo para o nosso portal do Comunicador de Sucesso. Se você quiser ser um comunicador de sucesso, fácil, você manda uma mensagem aqui ou você entre num dos canais aí, me chama aí que a gente vai, que você pode entrar por somente 34 pila por mês, aí você faz parte do programa Comunicador de Sucesso, que tem as 3 bases, o repertório, técnicas de oratória, técnicas aplicadas e domínio do idioma, porque não adianta, tem que saber a língua, gente, tem que dominar o idioma. Não é regra, não é aula de gramática não, tá? Mas são questões relacionadas à vida prática da língua portuguesa. Anota agora, falando das leis da atração, você que tem uma equipe, que tem cliente, precisa. Se você quiser encontrar um amigo, descobrirá que eles são muito raros. Se você for um amigo, você os encontrará em toda parte. Eu não tenho amigos, você é amigo?
Olha só, Carla filósofa na terça-feira, mas é sério, não foi eu que falei essa frase, é de Zig Ziglar, mas é uma verdade. Muitas vezes a gente reclama, é igual aquela história do vidro sujo, que a mulher tava lá, mas que vidro da vizinha tá tudo sujo. Olha lá aquela porca relaxada. Foi ver era o vidro dela. Né? Fácil falar dos outros. O que a gente faz? A lei da semelhança. A gente procura os idênticos, os iguais, as pessoas semelhantes para amizade. Vou mandar assim, vou mandar pedrada, né? Mas a gente precisa ouvir isso. Eu realmente escuto essas questões porque assim, eu realmente, como eu venho do jornalismo e unindo da parte das letras, então a minha vida ela é permeada de comunicação e a gente percebe que são pequenos detalhes nas falas das pessoas, é um atendimento. Eu sou muito assim, eu tenho percebido muito essa precariedade no atendimento, no relacionamento com o cliente. Por isso que eu tenho me dedicado cada vez mais a essa parte, sabe? Que é uma necessidade, a gente vê que é essa necessidade. As equipes de trabalho, gente, a gente vê essa dificuldade nas empresas de formar equipes de trabalho. Porque ninguém mais quer conversar, ninguém mais quer parar para treinar, ninguém mais quer ouvir. Aí fica essa muvuca toda, né? Então, as pessoas que compartilham as mesmas perspectivas, as mesmas atitudes, as atividades, tendem a desenvolver relações próximas, que são os interesses. Aí eu gosto, gente, eu sou uma pessoa, eu sou uma italianista, eu gosto de cultura, eu gosto de idiomas, eu gosto de viajar. A tendência, alguém que é uma pessoa caseira, alguém que gosta de boxe, não tem nada contra, mas eu não entendo nada de boxe. Obviamente vai ser mais difícil eu ter uma amizade com essa pessoa que ela não tá nem aí, eu não gosto de viajar, pra que viajar? Gosto de ficar em casa vendo televisão, vendo futebol, vendo boxe, MMA. Não vai. Aquela história dos opostos se atraem é balela. Não sei quem foi que falou isso, é só a pilha mesmo, né? Que é o negativo com o positivo. Porque não tem isso. A gente sempre fica junto, a gente está sempre atraído pelas pessoas semelhantes. E é isso, e punto e basta, como diz o italiano, e punto e basta, porque é verdade. São os semelhantes, é a lei da semelhança. A lei da semelhança, que é tudo farinha do mesmo saco mesmo, né? Olha, as semelhanças que conectam as pessoas. Encontrar pessoas ou entrar coisas em comum é o que faz as pessoas se aproximarem. Legal, eu gosto disso também, eu torço para o Flamengo. Legal, torço para o Flamengo. Então a gente encontra algo em comum, a gente encontra algo semelhante e a partir dali a gente pode aprofundar a relação, o relacionamento com as pessoas. É assim que funciona. Sabe aquele vendedor, o vendedor bom, o vendedor aquele... ele presta atenção. O vendedor bom é aquele que ele olha toda a pessoa... Chega para me atender eu, Carla. Eu tenho cabelo comprido, eu tenho pessoas, eu uso essa medalhinha aqui, que é da Itália. Aí tem aquele que já vai perceber, a gente sabe, gosta da Itália, gosta de italiano, não sei o que, já puxa um assunto e outro. A pessoa é ligada, a pessoa, se atenta. E é necessário ter esse olhar observador, porque infelizmente nós temos hoje muita gente que por conta do vício que acabou ficando, essa questão da internet, de ser tudo muito rápido, as pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito rapidamente. Então, não, vou aprender, eu vejo ali, depois eu faço, não é assim. Tem coisas que a gente precisa botar a bunda na cadeira, sentar, pensar, treina, fala com a equipe, fala com o time. Vai treinar, vamos treinar, bota ali, né? Então a pessoa que ela tem interesse, ela vai perceber que a Carla usa medalhinha. Até minha médica cardiologista na outra semana, italiano, Itália, não sei o que, tem sobrenome, foi perguntando por quê. Ela observou. São os detalhes que fazem a diferença. Detalhes. Então, quando você analisa alguém, a gente já tá fechando, tá? Quando você analisa alguém à distância, você não conhece, o que é se analisar à distância? Tô pegando um binóculo, fazendo igual Em Nome do Amor uma vez, lá no programa do Silvio Santos, que o pessoal ia pra ficar olhando pelo binóculo pra arrumar namorada. Não é isso. Olhar à distância é realmente, eu não conheço a pessoa e eu vou tentar me aproximar. O que eu posso identificar? A gente tem que buscar identificar algum ponto, algum elemento em comum que a gente vai conseguir puxar assunto. É o puxa-assunto.
não é mesmo? É igual no elevador, falar do tempo que não, né? Já passou falar do tempo no elevador. Mas a gente tenta, né? Então, nós precisamos estabelecer uma conexão com as pessoas. A gente precisa estabelecer uma conexão com as pessoas. Exatamente isso. Certo? Então, eu fico por aqui, agradeço, obrigada de verdade aí. Eu sei que muita gente passa, eu acabei me estendendo, mas é que era um conteúdo denso e eu precisava trazer. Na semana que vem nós teremos, eu acho que é a nossa última, hoje é dia 25, vai ser a última. Semana que vem é a última live do livro, do Manual de Persuasão do FBI. E aí vai ser, eu vou confirmar se vai ser na segunda ou na terça-feira, tá? Porque tem os horários das lives e tudo mais, mas fica atento aí, tá bom? Fica atento aí, gente, que eu sempre anuncio nos grupos, eu comunico e tudo mais. Então, bora lá, bora fazer acontecer, bora ouvir mais as pessoas, criar relacionamento, criar conexão. Não se esqueçam, a regra de ouro da amizade é o quê? Colocar-se no lugar do outro. Não é o colocar-se, mas ouvir as outras pessoas. E aí nós temos a lei da semelhança aí, para a gente buscar realmente um ponto em comum com a pessoa, para poder aí sim criar essa conexão. E para usar em tudo, para aplicar na vida social, na vida familiar, no trabalho e assim por diante. Vamos lá então? Partiu continuar a semana. Excelente noite. Muito obrigada, gente. Grande abraço, hein? Até mais.